Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quarta-feira, a igreja tem a tradição de lembrar a memória de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, patrono da igreja. E também, meditando a partir da liturgia do dia, nós queremos responder essa pergunta: será se aqueles que buscam a Deus, amam a Deus, eles estão isentos, livres de sofrimento? Então reze comigo nesse momento. Se você não segue ainda o nosso canal, você possa estar seguindo. Deixe aqui a sua prece por intercessão de São José, para que eu possa também estar rezando pelas suas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiardes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus nesse momento. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Façamos o Salmo 12. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos, e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga, eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Senhor, eu confiei na vossa graça. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Senhor, eu confiei na vossa graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. É assim, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então, a pergunta é essa, baseada já na primeira leitura e que se complementa no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Será se aqueles que amam ao Deus estão isentos de sofrimento? Porque São Paulo, escrevendo aos Romanos, na primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 8, diz assim: sabemos que tudo concorre, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. A palavra de Deus, Paulo não está querendo dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que não haverá sofrimento. Faz parte da essência da natureza humana, porque somos imperfeitos, passar nesse mundo por sofrimentos. Em certo momento, São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que na vida eterna, aí sim, os olhos jamais contemplaram uma realidade que nós não atingimos ainda nesse mundo. Mas enquanto estamos nesse mundo, é normal, é humano passarmos por sofrimentos. Até Jesus passou. É justamente o que vai dizer o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Do caminho da porta estreita, o caminho das dificuldades, o caminho da provação. Até Jesus passou pelo sofrimento. Até Jesus passou pela porta estreita, também pela cruz. Como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si nossas dores. João 3,16 nos fala que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo entregar no Evangelho segundo João está relacionado justamente ao sacrifício, à paixão que Jesus sofreu por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Portanto, faz parte da realidade do cristão a porta estreita, o sofrimento. Então, quando São Paulo diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, é porque, de fato, o maior bem que nós podemos ter é a nossa salvação. E às vezes nós ficamos pensando aqui nesse mundo. Eu estudei tanto e não passei naquele concurso. E às vezes foi um livramento você não ter passado, né? Tem que ver também se você se esforçou para que você pudesse estar passando, mas alguém pode se revoltar contra Deus porque não passou numa prova X ou Y, porque houve fraude nessa prova, como se Deus fosse culpado dos pecados humanos. Deus, ele respeita o livre-arbítrio, não é? Se não fosse assim, ninguém teria pecado, porque necessariamente todos ou estaríamos algemados ao pé de uma mesa, sem poder agir, ou então todas as ações más seriam levadas por Deus para que nós pudéssemos fazer essas ações más. E esse é um pensamento errôneo. Deus que é o nosso bem, Deus que é a nossa salvação. Um bom pai, uma boa mãe não vai algemar o seu filho no pé da mesa. Por isso que a verdadeira liberdade, o verdadeiro bem é buscarmos o Senhor, que é o bem por excelência, a fonte de todo bem. São José também passou por dificuldades. A igreja tem a tradição de recordar todas as quartas-feiras. Se de repente não tem nenhuma memória, uma festa de um santo, podemos estar na liturgia fazendo a memória votiva de São José. Não tem problema algum. Não rezamos somente 2 vezes ao ano para São José, não. E São José passou pela porta estreita, bateu de porta em porta quando Jesus foi nascer, e quantas portas se fecharam, não é verdade? E nós nos dizemos devotos dos santos, nos consagramos a São José, e quando é para nós passarmos pela porta estreita, aí nós não queremos. Nós nos degladiamos, nós fazemos birra como meninos mimados diante de Deus. Então peçamos a intercessão de São José
para que sejamos verdadeiros cristãos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e me siga. Se Jesus que está dizendo que o caminho da salvação é da porta estreita, meu Deus do céu, se Jesus não sabe das coisas, quem é que vai saber, não é verdade? Porque Ele é o próprio Deus. E nesse momento nos consagremos a São José. Rezemos a consagração a São José. Ó glorioso patriarca e patrono da Igreja, ó Virgem, esposo da Virgem Mãe de Deus, ó guardião e pai virginal da palavra encarnada, na presença de Jesus e Maria, eu vos escolho nesse dia para ser meu pai, meu guardião e meu protetor. Ó grande São José, do qual Deus fez a cabeça da Sagrada Família, aceitai-me, eu vos imploro, mesmo sendo eu totalmente indigno como membro da sua sagrada casa, apresentai-me a vossa imaculada esposa, pedi-lhe também para adotar-me como seu filho, junto a ela, rogai que eu possa pensar continuamente em Jesus e servi-lo fielmente até o fim da minha vida. Ó terror dos demônios, aumentai-me a virtude, protegei-me do maligno e ajudai-me a não ofender a Deus de forma alguma. Ó meu Pai espiritual, por este ato me consagro a vós, em fiel imitação de Jesus e Maria, coloco a mim e minhas preocupações sob o vosso cuidado e proteção. A vós, após Jesus e Maria, consagro meu corpo e alma, com todas as suas faculdades, meu crescimento espiritual, minha casa e todos os meus negócios e empreendimentos. Não me abandoneis, mas adotai-me como servo e filho da Sagrada Família. Cuidai de mim a todo momento, mas especialmente na hora da minha morte. Consolai-me e fortalecei-me com a presença de Jesus e Maria, de modo que convosco eu possa louvar e adorar a Santíssima Trindade por toda a eternidade. Amém. Que você possa, meu irmão e minha irmã, estar compartilhando essa oração, esse momento de invocação, meditação da Palavra de Deus, invocação da intercessão de São José, que ele nos ensine a passar pela porta estreita. Jesus tem mais juízo do que a gente. Se Jesus está dizendo que é possível, é claro, com a sua graça, sem mim, nada podeis fazer de Jesus no Evangelho, então é possível. Se Jesus diz, é porque é possível. É claro, não sozinhos, mas com a sua graça. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Coragem.